Leitura diária. Segundo livro de Crônicas, capítulo 10. A revolta de Israel contra Roboão. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. E o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido a seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores bom para esse povo, se o agradares e lhes deres resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: Qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: Voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicote, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não atendeu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Amém? Para refletir. Pervertido o coração por suas mulheres pagãs, Salomão passou por momentos de grande apostasia, idolatria e descaso para com os estatutos e juízos de Deus,
resultaram em corrupção nacional e em um sucessor insensato, de um reino próspero e admirável para uma nação machucada e dividida. Roboão assumiu o trono com aspirações egoístas e imaturas, e desprezando o conselho prudente dos anciãos, acabou acatando ao estúpido conselho dos jovens que havia crescido com ele. A fim de construir um reino sem precedentes, Salomão afligiu o povo com pesado jugo. Apesar de ter convocado os estrangeiros para as construções, certamente os filhos de Israel foram submetidos a pesados encargos tributários. Com a morte de Salomão, o povo viu a possibilidade de aliviar a servidão e os tributos. Após 3 dias de expectativa, suas esperanças foram frustradas mediante um discurso arbitrário e opressor. Em tom de ameaça, Roboão confirmou a profecia do Senhor dita por intermédio de Aías. Nem por força e nem por violência, Roboão conseguiria reassumir a sua autoridade sobre as 10 tribos que rejeitaram seu governo. Duras respostas lhes deu o rei, e eles não suportariam outros longos anos debaixo de uma opressão ainda maior. Então Jeroboão, filho de Nebate, assumiu o governo conforme a presciência divina. Roboão governaria apenas sobre as tribos de Judá, Benjamim, além da tribo de Levi, por amor de Davi. Em ambos os relatos dos livros de Reis e de Crônicas, em momento algum percebemos que Roboão tenha buscado a orientação de Deus. O Senhor foi deixado de lado, mas ainda assim tentou orientar o novo rei mediante o conselho dos anciãos. Oportunidade que foi completamente ignorada. O Senhor nos deixou tudo o que precisamos saber, escrito em sua palavra. Dar créditos a conselhos humanos sem prová-los segundo as Escrituras é no mínimo insensato, pois há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Temos em mãos a santa palavra de Deus. Seu conselho está à disposição de todos os que com humildade clamam pela orientação do Espírito Santo. Não façamos como Roboão, mas como os bereanos. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17, 11. Portanto, o melhor conselho é aquele que tem a infalível autenticação do assim diz o Senhor. Como os bereanos, perseveremos em examinar a Bíblia todos os dias, e Deus nos concederá sabedoria para tomarmos as decisões mais acertadas. Amém?